Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cami Guiar, tenho 23 anos e sou estudante de medicina aqui no Paraguai. E nesse vídeo eu vou te contar também como que é fazer medicina aqui no Paraguai na realidade. A minha história começou assim, eu fui criada com minha avó era técnica de enfermagem, na época eu era muito pequena, não tinha com quem deixar e minha avó me criou em meio de plantões, né? Na época, postinho de saúde era como se fosse hospital. E aí fui criada no meio disso. Acabei que tentei passar no Enem, não consegui, passei por outras coisas, mas o meu sonho sempre foi na área da saúde. E medicina estava muito distante, claro, né? Porque a gente não tem condições de pagar medicina no Brasil. Acabei que me inscrevi no vestibular, passei e fui pra área da enfermagem. E aí, cursei 4 anos. Nesse período, eu engravidei do meu filho. Foi uma gravidez muito difícil, foi uma gravidez de risco. E aí, eu decidi trancar a faculdade e voltar depois de 1 ano. Nessa época, depois de quase, uns 10 meses, né, faltando um pouquinho pra mim poder voltar à minha faculdade, meu amigo chegou pra mim, trazendo medicina no Paraguai, sendo que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar sobre medicina argentina. E aí, ele veio com a ideia da faculdade, na UCP, que tinha onde deixar as crianças. A mensalidade era de R$ 1.300, sendo que enfermagem eu pagava R$ 1.200. E aí eu abandonei a faculdade de enfermagem, faltando 2 anos para concluir, e vim fazer medicina aqui no Paraguai. E aí nessa loucura de abandonar uma faculdade que eu já tinha dado início, estava na metade, já mais da metade, para começar do zero. Mas assim, para mim foi a melhor escolha. Nesse período a gente buscou para saber como que fazia a matrícula, né? Quando começava a mensalidade também a ser paga, a gente buscou na internet, achou o Instagram, fez a matrícula de longe, né? E aí foi tudo assim nas cegas. A gente não tinha condições também de vir aqui, ver como que funcionava e ir embora. Então a gente se baseou basicamente tudo pela internet. Fiz a matrícula e aí a gente chegou em janeiro, assim, nas vésperas das aulas começar. A princípio a gente ficou em Foz, né? Porque a UCP aqui de CDE faz fronteira com Foz. E aí, por conta das crianças, né, que hoje eu sou mãe de 2 crianças pequenas, a gente ficou com aquele receio, né, por conta de tantas coisas que as pessoas falam do Paraguai. Então a gente ficou com aquele medo por conta das crianças, a gente ficou em Foz. Só que, menina, foi uma loucura, porque foram 7 meses atravessando aquela ponte com criança, e até que eu decidi, cheguei no meu esposo e falei, se a gente não mudar pro Paraguai, eu desisto, porque não tem como ficar atravessando todo dia, embora que a ponte seja pequenininha, mas assim, todos os dias é muito cansativo. E foi a melhor coisa que eu fiz, vou logo adiantar pra vocês. Antes, quando eu morava em Foz, eu precisava acordar umas 2 horas antes pra poder pegar um Uber, né, levar até a ponte, atravessava a ponte andando. Depois, quando eu chegava finalmente no Paraguai, eu pedi um Bolt. O Bolt que é como se fosse o Uber aqui no Paraguai. E aí o Bolt me levava pra faculdade. Então era assim, tinha que acordar muito cedo. E na hora de voltar eu tinha muito medo também, porque eu saía, por exemplo, 5h30 da tarde, né, da aula. Só que eu chegava em casa, cara, às vezes eu chegava em casa 8 horas da noite. Teve uma vez que eu cheguei às 22 horas da noite em casa, porque teve um trânsito absurdo. E aí eu nunca esqueço, eu cheguei em casa com meu esposo, com as crianças, né, as crianças tudo dormindo. Falei, cara, tipo assim, a faculdade é maravilhosa, é muito mais fácil aqui, né? Só que não dá pra ficar nesse vai e vem. E fora que a gente gastava muito mais dinheiro com o transporte. Quando eu mudei pra cá, agora eu mudei pra um apartamento que é na Rota do Ônibus, sabe? Que a faculdade tem um ônibus próprio, meu filho, e tu não paga nada por isso, tá? Baixa até a carteirinha de estudante ou a farda da faculdade. Agora, eu não preciso acordar 2 horas antes. A minha aula começa às 7 horas, eu saio de casa às 6h30, que é a hora que o ônibus passa. Entro no ônibus, paro na faculdade. E aí chego até mais cedo em casa. Saio da faculdade às 5h30, 6 horas no máximo, tô em casa. E aí eu consegui descansar mais, o meu rendimento elevou na faculdade, claro, porque, querendo ou não, o cansaço atrapalha. Quando eu e meu amigo viemos pra fazer medicina no Paraguai, a gente ficou em Foz. E aí a gente conheceu outras pessoas também que moravam em Foz. Agora, no final do ano de 2025, a maioria das pessoas que estavam em Foz estão tudo morando aqui no Paraguai. Agora tá só meu amigo lá em Foz, porque ele fez contrato. Tá esperando o contrato acabar pra ele vir morar pra cá. Porque aqui é muito mais barato, ele gasta menos tempo pra chegar em casa, consegue estudar melhor e ficar menos cansado. E eu olhando pra trás, por tudo que eu passei, hoje eu sim ou sim contrataria uma assessoria. Por quê? Embora que, você consegue fazer sua matrícula direto na faculdade e tal, mas você tendo alguém aqui que você possa confiar, possa conversar, possa pedir orientação, já te ajuda demais. Porque tudo que a gente resolveu foi, pegando um ponto daqui, pegando outro dali, não tinha ninguém que chegasse e desse todas as informações. As pessoas que tinham pra dar, meio
cobrava muito caro, então, sabe? E pensando por esse lado, pra gente, se nós tivéssemos achado uma assessoria de confiança, teria sido menos gasto, porque a gente veio com dinheiro, né? Só que a gente precisou alugar apartamento lá em Foz, pagamos garantia, né, pela imobiliária. E aí, quando a gente foi pra vir se mudar pra cá pro Paraguai, a gente achou a Atuar, que hoje é a empresa onde eu trabalho, e eles me auxiliaram com tudo, desde documentação, apartamento, viram o melhor apartamento pra gente, na questão também, porque a gente tem criança, né? Então eles pegaram na minha mão e me ajudaram com tudo. Não cai nessa besteira de ficar em Foz, não. Se tu quer ter tua experiência, vai. Mas eu te oriento, vem logo pro Paraguai. Vem com a Atuar Imobiliária que vocês vão achar o melhor apartamento pra vocês. E o meu primeiro dia de aula, meu primeiro contato com a faculdade é aquela euforia. Porque apesar de eu ter feito 4 anos de enfermagem, medicina, gente, é um sonho. Era um sonho. Eu fiz enfermagem, na verdade, eu entrei na faculdade de enfermagem porque eu não tinha condições de fazer medicina. Então era aquele sonho frustrado de medicina. E aí, quando eu cheguei finalmente no primeiro dia de aula, coloquei meu jaleco, fui pra cerimônia de jaleco, então, assim, foi tudo muito especial, né? Eu sou muito grata por isso, pela minha escolha também, né? Pela faculdade ideal pra mim. E teve aquele contato com vários brasileiros, lembrando que na faculdade a gente tem 96% de pessoas brasileiras, então você não vai se sentir ali sozinho na questão da nossa cultura mesmo, né? E também as aulas são em espanhol, porém os professores, a maioria, não tem um ou dois professores que não falam em português. Então, assim, eu me senti muito acolhida. O meu maior medo aqui era o espanhol, porque eu nunca tive acesso, eu nunca tive contato com o espanhol. Então, foi uma coisa, assim, que me surpreendeu demais na faculdade. O maior medo das pessoas, quando decide vir estudar aqui no Paraguai, é a língua. Só que quando você chega aqui, os teus menores problemas vai ser a língua. Você vai ter outros problemas, como estudar para anatomia. Meu primeiro contato com pessoa que realmente mora aqui e fala em espanhol foi meio que engraçado, porque eu não falava nada. A gente até consegue entender depois de um tempo. Você consegue treinar o seu ouvido, né? A gente consegue... Hoje eu consigo assistir as aulas e super entendo. Só que se você não falar, você não vai falar nunca. Então tem que ir ali falando, enrolando, e as pessoas aqui são muito acolhedoras, porque eles têm noção que a maioria é brasileira, então eles abraçam a gente. Outra coisa, as práticas. Na faculdade de enfermagem, a gente demorou muito para poder finalmente ir numa morgue, né? Vamos colocar assim, aqui a gente chama morgue, que são aquelas aulas práticas que a gente tem contato ali com os cadáveres, enfim. Aqui no Paraguai, a gente tem contato com os cadáveres na primeira semana. Só que assim, não é aquela coisa assim que você chega na sala, né, no laboratório e já coloca... Não, tem todo um preparo. Os professores, né, da prática, eles têm uma conversa com os alunos, porque tem noção, tem pessoas que, embora que seja o sonho fazer medicina, nunca teve contato, então ele tem aqueles cuidados. A primeira aula na morgue foi basicamente isso, para nós alunos conhecer e perder o medo. Inclusive tem pessoas que saíram da sala passando mal, só que os professores são muito acolhedores, eles entendem esse lado. Outra coisa, questão de alimentação. Eu achava que aqui no Paraguai ia ser muito diferente, mas não muda tanta coisa não. Só que tem pessoas que preferem comprar coisas em Foz, né, fazer feira em Foz. Tem pessoas que levam os alunos pra Foz pra fazer mercado, espera e traz o Paraguai de volta. Só que a gente prefere fazer feira aqui no Paraguai. Pra mim não tem muita diferença. Mas eu acho que essa questão de preferência de carne só muda os nomes, porque pra mim eu acho até mais gostoso aqui, porque lembra muito a carne da minha cidade, que eu sou do Acre. Então lá a gente é assim, matou o boi, já tá fazendo. E o clima, aqui, quando é 8 é 80, eu sou do Acre, a galera do Acre vai me entender. A gente não tem frio no Acre, deu 26 graus pra gente já tá debaixo da coberta. Aqui, quando é quente, mas quando é frio, é muito frio. Gente, vocês têm noção do que é 26 graus pra mim já é frio, e eu pegar aqui um frio de 16, 10 graus, aqui tem muita oscilação, tipo, de manhã eu saio de casaco, saindo fumaça da minha boca de frio, e quando é à tarde tá, tipo, um calor do caramba. Tipo, impossível, entendeu? Uma das coisas mais interessantes que eu achei na faculdade, lembrando que eu sou do segundo semestre, tá? Aqui, na primeira semana, você tem as ligas acadêmicas, que eu nem sabia disso. Tem as ligas acadêmicas que você se inscreve naquela que você mais se identifica. E aí, por exemplo, tem trauma, tem obstetria, tem psiquiatria, neurologia, é tudo assim. E aí você se inscreve, tem aula e aí já conta horas extracurriculares. Essas horas extracurriculares, hoje em dia, na atualização, agora eles estão pedindo 280 horas. Então você faz essas ligas, conta, por exemplo, 80 horas, 60 horas, depende de qual que você escolhe. E outra coisa, você que tá
seguinte, na medicina no Paraguai já tá tudo certo, não vacila com os seminários, tá? A gente acha chato, tipo, ter que ir com uma aula dia de sábado, mas é muito importante, porque num seminário que você falta, você perde 5 pontos, por exemplo. Tem as Olimpíadas também acadêmicas, que são muito legal. É uma oportunidade até da galera se aproximar mais, porque tem as torcidas que são muito legal, então a galera, assim, que não se fala por conta daquelas torcidas ali, todo mundo tá no meio, bagunçando. Também tem horas complementares que contam, então assim, não vacila nesses eventos da faculdade, porque tudo conta. Não vacila também nos trabalhos, viu? Na UCP a gente tem uma plataforma onde a gente tem acesso a todas as nossas notas, falta, horário, professores, enfim, tudo. E lá nessa plataforma a gente tem que subir os trabalhos, é tudo feito dentro dessa plataforma. Fica de olho nas datas, que eles têm datas de prazo de entrega, então se você não subiu um trabalho, esqueceu, acabou. E, por exemplo, na prática a gente tem 3 casos clínicos. A cada caso clínico é valendo 1 ponto cada um. E aí vocês podem pensar assim, ah, mas gente, mas é só 1 ponto. Eu quase fiquei por causa de 1 ponto. Quase, entendeu? Então não vacila, não vacila. Outra coisa é segurança. Meu maior medo de vir morar aqui no Paraguai era essa questão. Só que o meu esposo foi assaltado em Foz. Não tô dizendo que aqui no Paraguai não é perigoso, preste atenção. Tô falando que perigo tem em todo lugar. Do mesmo jeito que você toma cuidado aí na sua cidade, na sua rua, você vai tomar cuidado aqui também. Por exemplo, não vai ficar andando sozinha à noite, não vai aceitar corpo de estranho. A galera que vem pra cá que gosta de uma baladinha não vai entrar no carro de quem você não conhece. Então, todo cuidado é bem-vindo. Aqui também tem uma coisa muito interessante. Onde tu chega, sempre vai ter um guardinha com uma escopeta na frente de uma loja. Eu achei o máximo. Até na faculdade tem. O que tu mais vai ver é segurança na porta. Pra tu entrar, tu não pode entrar sem farda. Tem que passar a tua biometria. Se aceitar, você entra. Se não, meu amor, é isso aí. Quando eu cheguei aqui, eu passei a dar mais valor pro Pix, tá, minha filha? Não é todos os mercados que aceita, mas a maioria aceita Pix aqui. Cobra uma taxa de 2%, mais ou menos. Mas a gente passou a dar mais valor ao Pix. Eu tinha muito medo também das provas, por serem em espanhol e ter que escrever também em espanhol. Só que as primeiras provas são de múltipla escolha. Então, se você estudar direitinho, estudar ali conteúdo em espanhol, você vai acabar pegando. Então, não foi um negócio de bicho de 7 cabeças. Eu consegui fazer. E quando chegou aquela prova na P2 de dissertativa, eu fui bem também. Então, não tem muito segredo com a língua. Você querendo ou não, você praticando, lendo ou escutando, uma hora você vai começar a entender. Por exemplo, pra mim, pescoço já não é pescoço mais. Nunca mais foi pescoço, agora é coelho. Pra mim é só coelho. Então foi isso. Se você pretende vir fazer medicina aqui no Paraguai, já tá tudo certo pra vir. E ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo.